Olá, meu nome é Isabel Zanzini, sou veterana desde 2015. Na realidade, parei de trabalhar em 30 de novembro de 2014. Foi o meu último plantão de tudo. De prontidão, de DGEM, de delegada, de tudo. Porém, estou bem, tranquila, passeando bastante, curtindo a vida, aproveitando o máximo, cuidando da saúde, que é o mais importante. A minha carreira começou em 87 na Polícia Militar. Uma amiga me convidou para trabalhar na polícia. Na realidade, eu nem sabia o que fazia a Polícia Militar, não tinha nem ideia. Mas fui lá, prestei o concurso, devagarzinho fui fazendo as provas, passando. E aí, dia 11 de novembro de 87, eu entrei na Gloriosa. Me formei 6 de maio de 88 e fui trabalhar no trânsito. Fiquei lá no trânsito até 94. Aí meus olhos sempre brilhavam muito quando passava uma viatura do bombeiro. E eu era motorista do comando, e aí ele falou, tenta ir pro bombeiro. E aí eu conversei com o coronel, ele falou assim, faz um curso. E eu fui fazer lá em Sorocaba, nas minhas férias, o REM, no antigo Resgate de Emergências Médicas. Me formei lá, com louvor, lógico, e vim trabalhar no Corpo de Bombeiros aqui na Vila Mariana. E aí, fui para prontidão. Primeiro eu fiz um curso de adaptação de bombeiro. E ali eu começava a realizar um sonho. O sonho de fazer a diferença na vida de uma ou de outra pessoa. Você trabalhar 24 horas e chegar de manhã em casa e com a sensação de que fez a diferença na vida de uma pessoa que seja no longo da sua carreira, já valeu a pena. E isso é uma constante de quem trabalha no serviço operacional. E aí eu comecei a trabalhar no serviço operacional. Logo descobriram que eu era motorista de viatura pesada, aí eu fiz mais um curso e assumi uma viatura pesada, trabalhei no resgate muito, adorava trabalhar no resgate, no tanque, no AB, no comando de área, e assim foi ao longo da minha carreira. Dias bons, dias ruins, mas aquela realização profissional era minha, só minha, eu buscava aquilo. Eu tenho algumas ocorrências assim que foram muito marcantes na minha vida, né? Foram muito fortes. Eu peguei 4 quedas de aeronave durante o período que eu servi. No meu dia de plantão e fora do meu dia de plantão, que percorreu aí por semanas, né? Mas foram marcantes, mas a mais marcante para mim, numa ocorrência assim que eu não consigo esquecer nunca, eu passo o tempo que passar, eu acho que eu era bem recrutinha aqui no bombeiro e eu estava trabalhando no comando de área e a gente pegou uma ocorrência na Avenida CUPC de caminhão versus ônibus. Eu lembro muito dessa ocorrência porque ela foi muito forte assim. Era uma família de Pirassununga que estava transportando num caminhão frente chata cerâmica. E tava o motorista, a esposa do lado, a sogra e o filhinho deles. E o filhinho deles estava no colo da sogra. E ele bateu na traseira de um ônibus e a carga veio toda para frente, né? E aí acabou vitimando fatalmente a sogra. A esposa, ela não sofreu nenhum arranhão. O bebê também não sofreu nenhum arranhão. E o motorista ficou preso nas ferragens. Mas eu lembro muito claramente, quando a gente chegou, a cena era que a sogra segurava o bebê como se fosse numa manjedoura. E aquela cena ficou muito marcada, assim. Nós demoramos muito para tirá-lo da ferragem, porque era uma ferragem muito dura, aquele caminhão Mercedes frente chata é muito forte. E a filha gritava, e a mãe, né, ali morta do lado, foi muito triste. Então, assim, foi uma ocorrência muito marcante para mim. Depois que a gente tirou ele e estabilizou tal, a gente soube depois, né, posteriormente, que ele estava bem, tal, tinha conseguido sobreviver. Então, assim, foi uma ocorrência muito, muito marcante. Inúmeras outras, mas eu sempre me
emocionei mais em salvar crianças e idosos, porque são pessoas indefesas, né? Dentre outras, né, que a gente atendeu, de soterramento, que é muito triste também. Na Marginal a gente passou a noite inteirinha ali procurando a vítima e ele, infelizmente não conseguimos, quando a gente logrou o êxito em encontrá-lo, já estava sem vida, não teve jeito. Então são ocorrências assim que marcam muito e ocorrências longas também que sempre me marcaram muito, porque a gente encontrava todo mundo e era assim, no final, quando a gente via que a gente tinha convencido, né, o fogo, o soterramento ou qualquer coisa que seja, a gente sentava ali, ficava conversando, encontrando os amigos e expondo. Era muito bom, muito bom. E isso eu sinto até hoje, quando eu estou assistindo uma TV e vejo lá meus amigos, alguns que eu conheço, outros que eu não conheço, mas eu vejo que no final eles conseguiram vencer e é maravilhoso essa sensação. Então assim, eu sempre procuro, sempre quando eu encontro uma pessoa assim que vem conversar comigo, um recruta ou antigo e tal, mais antiguinho, né, que agora já faz 8 anos que eu tô aí na vida boa, espero ficar muito tempo ainda, mas eu sempre falo, né, dê o seu melhor, é tão bom essa sensação, é tão maravilhosa você chegar em casa e saber que fez a diferença na vida de uma pessoa que seja, como eu disse lá no começo, né, vale a pena, vale muito a pena. Das quedas de aeronave que eu peguei, assim, uma eu trabalhei muito a noite toda, assim, que foi uma ocorrência que teve ali perto da Washington Luiz, um aviãozinho de carga. Eu não estava na hora da ocorrência, é incrível. Eu estava numa sala de aula e a gente ouviu o barulho, aí eu estava na Cruz Vermelha ali, aí saí do lado de fora, assim, e eu comecei a olhar e vi aquele fogo, aquela fumaçona, e aí eu falei assim, putz, ocorrência e eu tenho que ir embora. E catei minhas coisas e fui correndo lá para a ocorrência, porque o meu colega estava segurando para mim, eu era telegrafista do área nesse dia, e cheguei lá, era um aviãozinho de carga que tinha caído e eu tive que relacionar a noite toda ali, cheque, um monte de valores que estavam jogados lá, né? Como relatorista a gente tinha que fazer essas coisas aí, anotar tudo. Essa ocorrência foi uma ocorrência assim, quase vitimou o morador da casa, que ele estava lá jogando água no jardim e de repente o avião, caiu no quintal da casa dele. Só o piloto, né, e o copiloto que infelizmente faleceram, mas queda de aeronave é sempre uma queda de aeronave, né? É complicado. Uma outra ocorrência que eu lembro assim, grande de aeronave, foi uma que caiu lá perto da nossa Teatro Sabará, que bateu em vários comércios, várias casas ali, e a gente estava indo para ocorrência, de repente a viatura quebrou e o comando pegou carona e foi uma loucura, todo mundo desesperado para chegar logo na ocorrência. Então assim, a gente às vezes tem que usar meios que não são muito tradicionais, mas no final deu tudo certo. E essa ocorrência da TAM e de 30 de, acho que se eu não me engano foi 30 de outubro de 96, se eu não me engano. Foi a ocorrência que assim, me marcou muito grande, porque eu nunca tinha visto tantas vítimas fatais, né? Numa ocorrência assim, tudo junto assim, né? E aquela cena parecia uma cena de guerra. Então é uma cena que fica muito marcante também na cabeça da gente. É muito triste ver você vê que a gente é reduzido a um saco preto. Não é legal. E a última, né, que eu participei, que foi dia 17 de julho, né? Não lembro o ano certinho, mas eu lembro bem a data, que foi 17 de julho. Acho que faz uns 16 anos, não, minto, faz uns 15 anos agora, acho que uns 15, 16, né? 15, 16 anos, e essa ocorrência também foi muito triste, lógico, vitimou muitas pessoas e demorou dias assim para estabilizar tudo, para deixar sem perigo nenhum.
Então são ocorrências marcantes assim, dentre outras, né? Que às vezes uma queda da própria altura vitimiza uma pessoa, fatalidade cruel. E eu era motorista do resgate. Naquele dia era um sábado e a gente à noite resolveu fazer um churrasquinho lá na prontidão. E tocou o alarme para uma vítima de queda da tirolesa. E como eu disse, eu era motorista do resgate. E eu tava indo para a viatura e o meu colega, agora ele é sargento, né? Sargento Manzolini, perguntou para mim se eu já tinha jantado. E eu disse que não tinha jantado ainda. Aí ele falou assim: então você fica jantando que eu vou no seu lugar na ocorrência. Mas tem coisas de Deus que a gente não entende na hora. Depois é que a gente vai entender. Então acho que Deus naquele momento falou: sai, filha, e colocou o outro filho para ir no meu lugar, porque a vítima que tinha caído da tirolesa era minha sobrinha e ela tinha 11 anos na época. Ela caiu, né, ficou lá e tal. E aí quando passou alguns minutos, meu irmão me ligou e pediu para a viatura que estava indo socorrer minha sobrinha levá-la a um devido hospital lá, um hospital particular, porque ele tinha um convênio e queria que levasse para lá. E eu entrei em contato com a viatura e por acaso era a minha viatura, né, que estava indo lá socorrer minha sobrinha. Aí eu conversei com o sargento, e o sargento Renato, que Deus o tenha, que ele infelizmente foi vítima de um assalto e faleceu. E o sargento falou assim: é a sua sobrinha, né? E aí ele falou: olha, a situação é um pouco grave porque ela não consegue levantar as pernas. Eu acho que ela teve uma fratura de pelvis. E aí passou umas horas, tal, né? E aí meu irmão me ligou na madrugada avisando que minha sobrinha tinha fraturado a coluna e infelizmente ela ficou paraplégica. Ela é hoje uma cadeirante, formada, casada, conseguiu superar toda essa tragédia e está vivendo a vida dela, graças a Deus, e a gente passou por isso com muita dignidade, né? Afinal de contas, são acidentes que acontecem, como eu disse, pode acontecer com qualquer um, né? Com ela, comigo, com o colega, que a gente já viu tantas vítimas de incêndio, de tudo, né? Então, até de corte de árvore, que é uma ocorrência besta que infelizmente vitimiza muitos bombeiros. Mas quando você passa por isso e você na hora você acha que é uma coisa qualquer tal, e de repente é muito mais sério do que você imaginou, então você vê que às vezes um cuidado que você deixa de tomar, seja civil ou militar ou bombeiro ou não bombeiro, ela deixou de dar um corte na cadeirinha que ela estava para fazer a tirolesa. Ela era uma criança, tinha 11 anos, estava fazendo sem supervisão de um adulto, e a falta desse corte é que vitimou ela nessa gravidade. Valeu muito a pena, a minha história está escrita, não tem mais como apagar, já foi. Tive a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes do que eu fiz, infelizmente optei por uns caminhos às vezes que não foi tão assim, mas no geral eu acho que a minha história valeu muito a pena ter escrito da forma como foi. Então é isso que basta.